Bem-vindos ao nosso canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar uma cena da travessia do deserto no Êxodo. Depois que o povo foi libertado do Egito, atravessou o mar, murmurou diante de Deus com sede, e Deus lhe concedeu água, de novo o povo murmura, o povo reclama. Dessa vez reclama por comida, reclama por carne. Com uma forma de certa maneira idealizada, se refere à experiência do Egito como lugar da abundância, onde eles tinham pão e carne à vontade. Claro que se trata de uma ilusão. É aquela ideia de quem vê no passado, o passado que ficou de fato para trás, como um lugar nostálgico, um lugar bom, mas que na verdade não era bom desse jeito. Ora, no passado, que aqui se trata do Egito, eles estavam em condições de escravos. Temos que considerar sempre que na antiguidade, comer carne, sobretudo comer carne todo dia, não era uma coisa comum, sobretudo para escravos. Portanto, diante das dificuldades que se abrem no deserto, na construção da liberdade, o povo começa a sentir o peso da responsabilidade de construir essa liberdade. E por isso se refugia de modo fantasioso e cheio de ilusão na memória de um passado, como se a condição do passado, apesar de escravidão, fosse melhor que aquela presente. O texto, obviamente, não quer ficar simplesmente na questão da murmuração. Ele nos convida a aprofundar algumas coisas importantes. E, obviamente, tem a ver com Deus. Tendo deixado o Egito, começado o caminho no deserto, e nessa primeira parte do caminho que direcionará o povo para o Monte Sinai, Deus está preparando esse povo para assumir com esse povo uma aliança. Aliança essa que não é imposta, ela é proposta, mas uma aliança na qual existem direitos e deveres, compromissos que os dois contratantes precisam assumir. Um dos contratantes é Deus, o outro contratante é o povo. Mas ainda não chegamos no Monte Sinai. Estamos nos encaminhando para o Monte Sinai. E é nesse encaminhamento, nesse pedaço de estrada, que o povo murmura. Deus, então, resolve atender a essa reclamação do seu povo, concedendo-lhes alimento e deixando bem claro que fará isso para colocá-los à prova em função da sua lei. Quando nós vemos no texto colocar à prova, nós já logo imaginamos Deus que vai determinando algumas situações na nossa vida para que, a partir dessas decisões, Ele possa averiguar se somos fiéis ou não à sua palavra. Bom, precisamos nos destacar, nos afastar um pouquinho dessa ideia um pouco determinista de um Deus que vai criando armadilhas na nossa vida, porque isso não corresponde com a verdade da palavra de Deus. Apesar de que o modo com o qual eles sabiam escrever na época pode nos dar essa ideia de que Deus vai preparando como que armadilhas para nos pegar nessas armadilhas. Não é esse o sentido do texto. Quando o texto diz que Deus quer colocar à prova em função das leis, o que significa isso? Ora, a caminhada no deserto em busca da liberdade é uma caminhada na qual duas coisas são muito importantes. Primeiro, a presença do próprio Deus, que é o Deus que retirou do Egito. Ora, se retirou do Egito, será capaz de levar para a terra prometida, sobretudo porque esse Deus não mente, mas pelo contrário, tem uma palavra que é verdadeira, tem uma promessa que se realiza de fato na história. Esse Deus se mostra providente, ou seja, em vez de criar armadilhas para que o seu povo caia nessas armadilhas, ele vai sugerindo, propondo, criando condições para que o povo consiga atravessar o deserto e assim chegar à terra da liberdade. Quando o texto diz que Deus vai colocar à prova, na verdade, significa averiguar na vida se o povo é capaz de reconhecer todos os dons e graças que ele concede. Mas não só reconhecer como dons recebidos, mas reconhecer a importância desse dom, de quem dá este dom, para então comprometer-se com aquele que dá esse dom,
aquele que nós chamamos de Deus providente, ou Deus da providência. Ora, se de fato nos deixamos guiar pela palavra de Deus, porque como Abraão lá no início do Gênesis, acreditamos que a palavra de Deus é verdadeira e que Ele nos guia pelo deserto para nos levar à liberdade plena, então, no dia a dia da vida, sobretudo nos momentos de dificuldades, nas situações até de desespero, de angústia, se nos apegamos a esse Deus, nos deixamos guiar pela sua palavra, nos mantemos fiéis àquilo que assumimos com Ele, como homens e mulheres de fé, então nós vamos crescendo nessa relação com Deus. E isso vai nos ajudando a reconhecer a presença desse Deus que vai abrindo caminhos, portas e nos conduzindo à via da liberdade. O texto, portanto, mais do que nos mostrar um povo reclamão e um Deus que cria armadilhas, nos coloca diante de um convite a refletir sobre a nossa vida. Vida essa na qual, real, feita de situações variadas, algumas delas imprevistas, nós somos convidados a confirmar a nossa confiança em Deus. Vida essa real, na qual Deus se faz sempre presente.